Colossenses, capítulo 4, verso de número 15. Uma saudação rápida. Saudai-vos, irmãos, os que estão em Laodiceia, e a ninfa. Circule, por favor, a expressão ninfa, que é a nossa protagonista nesta oportunidade. E a igreja que está em sua casa. Amém? O apóstolo Paulo está trazendo as saudações finais na carta que mandou à igreja de Colossos. E para os colossenses, ele traz abraços e saudações dos seus companheiros de obra. E ele cita, a partir do versículo 10, até a carta se acabar, o nome de alguns dos seus cooperadores, como Aristarco, Marcos, Barnabé, Jesus, chamado Justo, Epáfras, o grande Epáfras. Verso de número 12, vale apenas lermos características de Epáfras também, grande nome. Verso 12, saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes e perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. São cooperadores do apóstolo Paulo. Lucas, o médico amado. Demas, que mais tarde abandonou Paulo no final da carreira. E de repente, no meio das suas saudações, ele vai lembrar e vaticinar o nome de Ninfa. A palavra ninfa, seu nome, é oriundo do grego ninfos. Ela tinha origem grega, mas se adequara ao evangelho. Ela é mais um dos frutos do apóstolo Paulo, que pregava para os gentios. Ninfa foi uma dessas almas. E na casa dela originou-se uma das obras. A casa dela era uma casa, mas também era uma igreja. Aleluia. Ninfa era uma mulher que teve coragem, meus amados irmãos, de abrir as portas da sua casa. Você sabe que a igreja estava começando naquela época e não havia templos como nós temos hoje, vários em todos os lugares. A igreja era pequena, estava crescendo rápido sim, mas não havia estrutura para a construção de templos ainda. Havia algumas igrejas já feitas, como as 7 que João cita em Apocalipse. Foi tudo igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. Mas havia o que nós chamamos hoje de congregaçãozinha, subcongregações pequenas, que tinham seus pontos nas casas. E Ninfa era uma dessas mulheres virtuosas, mulheres caridosas, mulheres que tinham amor, que conheceram Jesus através do apóstolo Paulo, e o Espírito de Deus encheu o coração daquela mulher, a ponto dela dizer: a minha casa vai ser aberta para cultos a Jesus Cristo. Oh, glória! Sim, que nós possamos ter nos nossos dias mais ninfas, mais pessoas que tenham o coração na obra de Deus, que sejam
caridosas. Graças a Deus, na época de Cristo, teve Maria, a chamada Salomé, que era rica. Essa era mãe de Marcos. Para quem não sabe, Marcos era o mesmo jovem rico, aquele que indagou Jesus a respeito do reino, quando Jesus responde para ele: vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Diz a Bíblia que o jovem foi embora, porque ele tinha muitas posses. Marcos, que é esse menino que mais tarde, ele corre quando era adolescente, mas depois se converte a Cristo e faz inclusive a obra com o apóstolo Paulo. A mãe dele era abastada. Para quem não sabe, a última oração de Jesus foi feita no Monte do Getsêmani. O Monte do Getsêmani é quintal, faz parte do campo de Maria Salomé, que era tão rica que tinha um monte pessoal nas suas terras. E ali Jesus tinha liberdade de orar ao Pai e fez aquela oração áurea, né? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. Graças a mulheres caridosas, como ninfas. Sabe, hoje em dia nós vemos pessoas individualistas, extremamente, a corrida pelo dinheiro, a ganância, pessoas se matando por cargos, por posições, e as suas casas são atribuladas, porque cada um corre pela sua ganância. Que Deus levante ninfas nesses dias, que transforme a sua casa em uma casa de Deus, que consigam pegar o que é delas, ou pelo menos um pouco o que é delas, e doar ao Senhor, e ajudar as pessoas, para cumprir a expressão de Cristo que diz: eu tive fome e não me deste de beber, de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, estive preso e não me visitaste. Deus, levanta mais ninfas